falando poderosamente hoje com a gente. Cada momento de louvor, cada ministração. E como a irmã Jo mencionou agora há pouco, né? A gente não tem ideia de quando a gente está na casa do Senhor, quando a gente está de joelhos dobrados, quando a gente está orando, quando está a força da igreja, quantos livramentos estão acontecendo na nossa vida, quantas coisas, né, Deus tem nos guardado. E às vezes a gente não tem essa dimensão, né? A gente esquece muitas vezes de ter o coração grato. Quantas coisas Deus nos tem guardado. Amém? Em nome de Jesus. Que primeiramente quero começar agradecendo pela pastora, pela confiança, pelo carinho. E não somente também pelo convite hoje para trazer a palavra do Senhor, mas por ela, pela família, por toda a igreja, por sempre estar orando pela minha vida, sempre estar me fortalecendo. É importante, irmãos, né? Cuidar daquele que, né, que está de pé para que não que caia. A gente precisa dos irmãos, a gente precisa de oração. Todos nós somos carentes de vossas orações, porque a gente precisa se fortalecer perante todas as lutas. Se a gente não tiver em oração, se não tiver irmãos para nos fortalecer, a gente acaba caindo diante das adversidades. É muito importante, amém? Que possamos... Vai abrir vossa Salmos 42. Nós vamos ler aqui tanto do versículo 1 até o versículo 11. Salmos 42. Tu és fiel, Jesus. Obrigado, papai. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Salmos 42, do 1 ao 11. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido como a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, aleluia. Podem se sentar. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, o tema da palavra de hoje é quem me governa. E se prestarem atenção nesse salmo, como tem muitos sentimentos juntos, né? Tem tristeza, tem ansiedade, tem ali uma saudade de um tempo mais próximo do Senhor, né? E tem esperança. Quantas vezes, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente passa por lutas que ficam o tempo inteiro na nossa mente, na nossa vida. Eu li um livro que é de uma escritora, Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente, que fala muito isso de como que é toda essa batalha da nossa alma, da nossa mente, que fica, a gente está lendo a palavra e meditando que é uma coisa, e fica ali a nossa mente, a nossa alma, muitas vezes com toda essa luta. É a mesma coisa, quantas vezes a gente passa por dificuldades e coisas que vão, como diz aqui, de espremer os ossos, né? Quantas vezes a gente está com lutas na nossa alma, a gente está com tristeza, a gente está com dificuldades que espremem os nossos ossos, que é uma tristeza totalmente profunda, né? Então, aqui, por que quem me governa é corpo, alma ou espírito, né? Porque o corpo é a questão física, né? A questão do que o nosso corpo sente. Se você ficar
2 horas, 12, 20 horas sem se alimentar, é o corpo que vai estar gritando ali por alimento e tudo mais. Quantas vezes a gente deixa as coisas do nosso corpo nos governar? A alma são as questões sentimentais, as questões profundas da nossa alma. Quantas vezes a gente deixa ela nos governar? E quantas vezes a gente deixa o Espírito? O Espírito é o que vem de Deus mesmo, né? O sopro de fôlego que vem do Senhor. O quanto que a gente deixa eles nos direcionar. Porque se a gente permite eles nos direcionar, vai facilitar o nosso corpo estar diante de Deus, a nossa alma estar diante de Deus. Senão, a gente vai ficando enfraquecido. Amém? Então vamos agora juntos, tá? Vendo por versículo e entendendo, né? Os primeiros versículos aqui, né? O versículo 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Deus suspira a minha alma. Aqui está falando de suspirar. O que é suspirar? É algo muito profundo, é uma expectativa muito grande. É você querer a água de Deus na sua vida. É você querer a corrente da água viva que vem de Deus encher a sua vida. É uma grande expectativa de Senhor, quero da tua água, que nunca falte sede, que eu nunca fique sem me saciar sem a água do Senhor. Amém? Então esse primeiro versículo está falando disso. Ó Deus, assim que suspira a minha alma, que eu tenha mais da sua água, que encha mais de mim, que eu preciso transbordar da tua água. Porque como que é um corpo sem água, queridos? É um corpo sem vida. Você já viu alguém que tem dificuldade de não ter água? O corpo fica seco, sofrido, triste. Agora quando a gente tem a água de Deus, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente fica cheio de vida, fica com expectativa, a gente quer mais. Amém? Versículo 2 fala: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Amém? Possamos ter essa expectativa de ver a face de Deus, de estar mais perto dEle, de permitir que Ele transforme a nossa vida. Amém? No versículo 3 fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando fala de lágrimas ser alimento, meu irmão, minha irmã, diz de sofrimento, tenta imaginar o nível de choro da gente. E às vezes não é só um choro externo, às vezes é um choro interno. É uma tristeza muito profunda que você quer chorar 24 horas por dia. É uma tristeza muito profunda, de ser um alimento. O quantas vezes a gente permite esses sofrimentos nos governar. Não estou falando aqui a gente vai ver nos próximos versículos, tem momentos que a gente realmente está triste, tem justificativa, tem motivos para isso, né? Você imagina no momento da cruz, que Jesus estava sendo crucificado, que ele falou: se for possível de mim, afaste esse cálice. Jesus estava sorrindo? Estava, porque ele estava sofrendo. Então tem momentos que a gente realmente sofre e não é possível sorrir. É muito mais difícil. Mas, aqui ó, enquanto me dizem continuamente onde o teu Deus onde está. Aqui fala de julgamento externo. É alguém que está vendo, tá, mas você está sofrendo aí, você está com problema, seja situação de relacionamento, casa, saúde, dificuldade financeira. As pessoas, tá, mas você fala tanto de Deus, você fala tanto que tem fé, porque onde que está o teu Deus? O que está acontecendo? Quantas vezes não tem um julgamento externo? E vamos ser sinceros, irmãos, quantas vezes até a gente julgou a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Sou fiel na tua casa, faço. A gente precisa entender mais qual que é o trabalhar de Deus, amém? Lembro-se, no versículo 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em por missão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Amém? Aqui está falando o quê? De lembrança, de saudade. Quantas vezes a gente às vezes está
abatido, está com dificuldade, está por algum motivo enfraquecido na fé, não está com o maior dos brilhos, a gente fica se lembrando, nossa, mas naquele dia em 2014, mas naquele momento em 2018, mas naquele momento em 2020, mas eu cheguei saltitando, igual o salmista Davi, eu cheguei saltitando na igreja, eu cheguei alegre. E quantas vezes hoje eu chego de cabeça baixa, entristecido, com dificuldade. É o Senhor aqui, através desse versículo, lembrando. Lembre-se do dia que você estava bem. Lembre-se do dia que você estava mais feliz. Busque-me. Encha-me da água viva. Enche de mim, que você vai voltar. Não voltar a ser igual aquele dia, mas vai ser muito mais. Você vai estar muito mais em festa. Vai estar muito mais alegria. Amém? Precisamos buscar, amados. Eu passo também por inúmeras dificuldades, por inúmeras lutas. É todos os dias que eu estou plenamente feliz? Não, irmãos. Não vou ser hipócrita. Não vou ser. Mas eu busco todos os dias para não parar. Senhor, se for um dia que eu estiver triste e não estiver bem, eu vou para a casa do Senhor. No dia que eu estiver cheio, alegre, eu vou para a casa do Senhor. No dia que eu estiver animado para ir correndo, eu vou. No dia que eu precisar me arrastar, eu também vou me arrastando. Porque Deus vai trabalhando na nossa vida. Não sei você, mas hoje já durante aqui a oração, Deus falou muito comigo, me fortaleceu muito. Deus usa os seus vasos. Amados, não tem nada que aconteça na casa do Senhor que não tenha um propósito. Entendeu? Cada palavra, cada versículo, mesmo que você ouça o mesmo versículo durante 20 cultos seguidos, Deus vai falar de uma maneira diferente. Amém? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 5. Aqui começa uma grande virada de chave. Aqui começa uma grande virada de chave. É um diálogo, é uma oração, falando calma, de uma maneira profunda. Porque estavas abatidas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Falando, por que está abatido, alma? Por que está sofrendo assim? Espera em Deus, se volta para o alto, para de olhar para o terreno, para de olhar para a dificuldade que você está enfrentando. Queridos, o pouco com Deus é muito mais do que o muito sem Ele. Não importa a dificuldade, querido. É melhor você estar numa enfermidade com Deus do que saudável sem Ele, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que transforma qualquer situação. É só Ele que pode mudar as coisas. Não é nada, não é presidente, não é a pessoa mais rica do mundo, nem um parente, nem nada. É só Deus. E quantas vezes a gente permite que a alma grite, você não é nada, você não pode, você não é ninguém. Não, é só Deus que pode transformar a nossa vida. Quantas vezes a gente permite que a tristeza fale com a gente. Não, você não vai conseguir um melhor trabalho. Não, você não presta para ter um relacionamento abençoado. Não, as coisas não vão acontecer na nossa vida. É mentira. É muitas vezes as coisas que não foram curadas na nossa alma querendo gritar. Amados, Deus tem o melhor para a nossa vida. E muitas vezes, sabe quem sabota o melhor de Deus na nossa vida? Você sabe quem sabota o melhor de Deus na nossa vida? Nós mesmos. Nós que permitimos a nossa alma gritar. Quantas vezes a palavra de Deus não fala para a gente não se conformar com as coisas desse mundo? E quantas vezes a gente é governado pelas coisas desse mundo? Quantas vezes a gente é governado por essas questões, seja questões financeiras, de trabalho, de redes sociais, o que os outros vão dizer. Quantas vezes a gente se preocupa mais com o que os outros vão dizer e do que o Senhor está achando da nossa vida. Permitamos, queridos. Amém? Porque aqui é lindo começar essa virada aqui, porque ao mesmo tempo que está falando, porque está batidas a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, está falando aqui esperar em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, a Deus meu. Amém? E continua no versículo 6. Sendo abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermão, e no outeiro de Mizar.
Qual que foi o último louvor que a gente estava cantando aqui antes? Um dos últimos, de deserto. Falando de momentos. Quantas vezes a gente passa por um momento de deserto. Mas vamos se lembrar do que nos traz esperança. Quantos desertos a gente passou e depois que a gente passou, Deus deu uma grande bênção. A gente se fortaleceu. E por que a gente permite, mesmo assim, muitas vezes, quando está no deserto, achar que acabou tudo, que não vamos conseguir, que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer? Queridos, Deus está na direção da nossa vida, amém? Em nome de Jesus, amém? Oh, aleluia, Jesus. Versículo 7. Oh, glória a Deus, aleluia. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente permite esse estado de tristeza estar sobre a nossa vida. E a gente não permite que uma tristeza vá puxando a outra. E de repente você está triste com uma situação familiar, aí você começa a ficar triste com uma situação profissional, aí você fica triste, seja estudo, seja relacionamento, seja o que é que seja. Muitas vezes a gente permite entrar nesse estado. Então, sim, tem momentos que a gente fica triste, sim. Tem momentos que tem justificativa para isso, sim. Mas não podemos permitir que esse estado de tristeza tome conta da minha e da sua vida, amém? Pede, eu peço, queridos. Tem momentos que sim, eu me pego numa tristeza profunda. Não tenho nenhum constrangimento de admitir isso perante os irmãos. Tem sim momentos, mas eu busco, Senhor, me traz alegria, Pai. Me faz olhar, Senhor, para as coisas que estão dando certo, Pai, não para as coisas que estão com dificuldades. Porque, queridos, muitas vezes o que para nós, os nossos olhos são limitados, certo? Os nossos olhos podem ver tudo? Nossos olhos podem ver tudo? Está sobre todos os lugares? Não, nossos olhares são limitados. Então, muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida o que parece muitas vezes um deserto, o que muitas vezes parece uma dificuldade, é Deus mudando algumas rotas na nossa vida. Porque às vezes a gente quer tudo de uma maneira e Deus, tá, mas filho, eu sei para onde que está indo isso. Eu sei para onde está caminhando isso. Eu quero mudar a rota da sua vida. Me permite, querido. Me permita. Sabe? Igual agora, eu estou passando por uma questão de fazendo RPG, fisioterapia, por alguma questão de dor nas costas. Até se resolver, querido, esse problema, tem muito desconforto no início. Tem muito exercício, tem muita coisa que eu não quero fazer. Oh, meu Deus do céu, dói. É ruim, é desconfortável. Mas muitas vezes Deus, para mudar rotas da nossa vida, é duro, é confortável, a gente não quer, a gente quer fugir, a gente quer gritar, a gente quer correr. Mas é Deus que dá a resposta, é Deus que dá a palavra. Se nós estamos, como a irmã Michele falou, a gente está debaixo de vitória. Então, a gente é vitorioso, só que a gente precisa entender as vitórias de Deus e o que é os caprichos da minha alma, o que é as minhas vontades, entende? Que são às vezes, lógico, que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente está em espírito, as coisas andam juntas, sim, mas a gente precisa entender, Senhor, é isso que o Senhor quer? Sempre medita em Deus. Muitas vezes, irmãos, novamente sendo muito sincero, eu quebrei a cabeça algumas vezes, dei luta, porque eu não orei, não meditei a Deus antes de tomar decisões o suficiente. Entendeu? Muitas vezes a gente precisa fazer muito mais isso, porque depois não é Deus, foi escolhas nossas, amém? Em nome de Jesus. Versículo 8. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia. Oh, glória a Deus, aleluia. E à noite comigo estar ao seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouviste de mim? Por que hei de andar eu me lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Amém? Quantas vezes a gente permite, queridos? Ô Senhor, eu
vou ficar lamentando porque os inimigos estão fazendo. Não, vou buscar no Senhor. Marche, querido. Continua marchando. A perna está doendo, marche. Está doendo, está difícil. Continue. Prossiga olhando para o alto. Senhor, eu não vou parar. Eu vou continuar. Não, está difícil. Queridos, tem alguns momentos que a gente tem que fechar os olhos natural e só olhar para o espiritual. Porque às vezes a gente com o olho aberto, a gente só está vendo os monstros, as dificuldades, as lutas, as pessoas julgando. Mas a gente fecha, olha e para o espiritual, olha para Deus, a gente continua andando. A gente não para, a gente não está vendo nada, a gente só está olhando para o alto. A gente só está prosseguindo, a gente só está continuando. Amém? Quando você vê, nossa, a linha de chegada está muito perto. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 10. Queridos, eu preciso ser muito sincero, de todos os versículos, esse é um dos que mais me toca, assim, porque quando a gente está em momentos de dificuldades, todos os irmãos aqui vão entender muito bem. Versículo 10: esmagalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Quantas vezes, sabe aquela luta, aquela dificuldade que os ossos estão espremendo, assim, parece, sabe aqueles equipamentos de espremer, de derrubar casa, assim, que está te espremendo os seus ossos, doendo, assim, mas a gente precisa confiar no Senhor, amém? Ele vai dar as respostas. E antes de finalizar, queria só falar uma pequena metáfora aqui com os irmãos. Alguém dos irmãos conhece a história da gaiola de ouro? Quem conhece aqui a metáfora da gaiola de ouro, não? Vamos lá. A gaiola representa o corpo, todo o tempo sendo polido. Então, tenta imaginar que você tem uma gaiola de ouro com um passarinho dentro. E você se preocupa com a gaiola, você pole ela, passa algo para ficar mais reluzente, compra do melhor ouro, deixa ela brilhando, falta colocar luzes para ficar piscando, deixa ali a gaiola completamente maravilhosa, mas esquece de colocar água para o passarinho, esquece de colocar alimento para o passarinho, esquece de cuidar do passarinho. O que acontece, queridos? Muitas vezes a gente só tem a gaiola, o passarinho por dentro já está morto. É a mesma coisa do nosso corpo e do espírito. Quantas vezes a gente se preocupa? Sim, temos que nos preocupar com o corpo, amém? Não estou falando, não vamos descuidar do corpo, vamos comer tudo, não vamos fazer exercício, não vamos vestir a melhor roupa que está. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o corpo não é mais importante que o espírito. Se a gente não tiver fortalecido o espírito, o corpo pode estar muito bonito, ser de ouro, mas se o passarinho, que é o espírito, não tiver fortalecido, nada tem esse total sentido. Amém? Possamos fechar os nossos olhos, baixar vossas cabeças. Oh, meu Deus, meu Pai. Oh, aleluia, Senhor. Tu sabes, Senhor, em nome de Jesus, o porquê nos tocou, Senhor, para trazer esses versículos, essas passagens, o que o Senhor foi falando, Pai, em cada louvor, em cada meditação aqui, em cada testemunho, o que o Senhor está produzindo, Pai, de transformação, Pai, na minha vida, Pai, na vida de hoje, Pai, dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter, Pai, a partir de hoje, um posicionamento diferente, Pai, diante das dificuldades, Senhor. Que possamos ter, Pai, um coração mais grato, Pai. Que possamos ter, Pai, uma melhor entrega a Ti. Que possamos meditar melhor diante de Ti. Que possamos entender, Pai, as dificuldades que passamos, que muitas vezes é ajuste de rota, Pai, partindo de Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá, Pai, um novo espírito hoje, Pai, de alegria, Senhor. Tira, Pai, tristeza, Pai, do nosso semblante hoje. Tira, Pai, todo o peso, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai, toda a tristeza profunda, Pai, em nome de Jesus, que possamos se lembrar hoje, Pai, que servimos, Pai, a Ti, ó Deus vivo, que servimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que hoje, Pai, nos enche, Pai, de um novo espírito, Pai, em nome de Jesus, de alegria, Pai, novas vestes, Pai, em nome de Jesus, derrama hoje, Pai, sobre nós, Pai, um novo, Pai, avivamento, Pai, em nome de Jesus, que possamos hoje, Pai, viver para o ápice da Tua presença, o ápice da Tua entrega, de viver o Teu evangelho, Pai, de viver
viver na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Nos muda hoje, Pai. Muda para nosso destino, Pai. Que não possamos mais nos conformar com esse mundo. Tira, Pai, todo espírito de conformismo da nossa alma. Tira, Pai, em nome de Jesus, todo coração de pedra e coloca um novo coração de carne hoje, Pai. Em nome de Jesus, nos quebranta, Pai. Nos derrama hoje, Pai, diante de Ti, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agradeço essa rica oportunidade. E novamente, pastora, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. Obrigado por sempre, por orar. Não só por mim, mas por todos os irmãos aqui da igreja. Eu sei que é um cantinho ali particular, é algo em secreto, mas vem nos fortalecendo, vem permitindo que todos nós estejamos de pé. E às vezes a gente não tem a dimensão, o quanto que a senhora estando de joelho no chão nos fortalece, nos permite continuar vindo na casa do Senhor. Que Deus continue honrando a senhora, sempre com mais saúde, com mais prosperidade e enchendo sempre da presença do Senhor. Em nome de Jesus.